Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamento da Arquitetura de Computadores da Universidade de Brasília, Campus Gama. Hoje nós iremos apresentar um exemplo de execução de instruções em IJVM. Para que você acompanhe o conteúdo deste vídeo, é interessante que você conheça sobre IJVM. Caso não saiba sobre o assunto, assista os vídeos de introdução a IJVM, modelo de dados em pilha, aqui mesmo neste canal. Relembrando o que já foi visto em vídeos anteriores, a JVM é a macroarquitetura com a função de interpretar o nível ISA. Esse nível fica posicionado logo acima da microarquitetura e é quem define como ela deve ser construída. Já a IJVM em si faz parte da Java Virtual Machine. Tem como característica principal lidar somente com instruções que lidam com inteiros. Esta é a tabela que contém o conjunto de instruções da IJVM. Na primeira coluna temos a codificação hexadecimal da instrução. Na segunda coluna temos o seu mnemônico em linguagem de montagem. A terceira coluna traz uma breve descrição do efeito da instrução. Nessa tabela são fornecidas instruções que passam para a pilha uma nova palavra que são originadas de várias fontes. Uma das fontes é o LDCW, que fornece o conjunto de constantes. O iLoad, que é o quadro de variáveis locais, ou a própria instrução, representada pelo bpush. Além disso, a variável pode ser retirada da pilha e armazenada no quadro de variáveis locais pelo iStore. Então, como faremos para invocar um método? Bem, basta seguir os seguintes passos. Primeiro, o invocador passa para a pilha uma referência ao objeto a ser chamado. Segundo passo, o invocador passa os parâmetros do método para a pilha. E terceiro e último passo, a InvokeVirtual é finalmente executado. Para uma instrução ser invocada, é utilizada o InvokeVirtual. Após serem passadas as referências de objetos e parâmetros, o InvokeVirtual é executado e então é alocado um espaço para as variáveis locais do método chamado. E depois são armazenados os valores de LV e PC do método em questão. Já a instrução iReturn inverte a operação do InvokeVirtual, restaurando a pilha para o seu estado anterior. Agora que nós já nos lembramos de como funciona o IJVM, vamos ver um código em Java para ver isso acontecendo. Veja esse código bem simples, é apenas um if-else. Primeiro a gente setou o i sendo como j mais k. Se o i for igual a 3, então o k é 0, se não, o j diminui 1. Quando este código é recebido pelo compilador Java, o compilador deve produzir um programa na linguagem de montagem da IJVM. O montador Java transforma um programa em linguagem de montagem para um programa em linguagem de máquina. Agora que você já entendeu como funciona, vamos interpretar o código. Primeiro, as nossas variáveis j e k são alocadas no topo da pilha. Daí a soma é executada. O resultado é guardado na variável i, como queríamos. Depois, o valor de i e o valor de 3 são colocados na pilha. Esses valores são comparados. Se iguais, a execução é desviada para L1. Se os valores são diferentes, o valor da variável j e o valor 1 são colocados na pilha. O valor de j é subtraído de 1 e armazenado na variável j. Daí, um desvio para a variável L2 é executado. Vamos agora ver como as instruções são executadas a nível de microarquitetura. Cada instrução da IJVM pode ser analisada como um conjunto de microinstruções a nível de transferência de registradores, onde nesse caso são executadas no caminho de dados da MIC1. Aqui nessa tabela vemos um exemplo de microprograma do IADD sendo interpretado pela MIC1. Primeiro começa sendo indicado no registrador SP o endereço da palavra da pilha, que é colocado no registrador de endereço da memória. Depois é colocado no registrador H a palavra do topo da pilha que está sendo apontado por SP. Por último, são mostrados a penúltima palavra da pilha, que está armazenada no registrador H, com a última palavra da pilha, que é apontada pelo registrador no endereço da memória, onde o resultado é escrito no topo da pilha e também no registrador de palavra da memória. É isso então, pessoal. Como desafio, pense no seguinte comando Java: i é igual a j mais k mais 4. Encontre pelo menos duas traduções diferentes deste comando para a linguagem de montagem IJVM. Continue assistindo os vídeos do nosso canal e até a próxima.